E aí galera, meu nome é Victor Matheus e nós vamos ministrar a aula de volumetria de oxirredução com os discentes José Carlos. Lucas Antero. E aí galera, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre titulação de oxirredução ou volumetria de oxirredução. Lembrando que essa videoaula foi planejada por nossos discentes em conjunto e eu, Victor Matheus, estou gravando aqui, mas tudo foi elaborado a todos por Maiara, Ben, José e Lucas Lima. Nessa aula de hoje, de Química Analítica sobre titulação de oxirredução ou volumetria de oxirredução, nós vamos dar brevemente estudado sobre o assunto. Titulação de oxirredução. O que seria a titulação de oxirredução? É a reação que envolve transferência de elétrons entre o titulante e o analito. Nós devemos prestar atenção principalmente entre esses dois termos, titulante e analito, onde nós vamos usar muito nessa videoaula. Bom, nós vamos ver aqui a curva de titulação, que representa a variação do potencial com o volume do titulante. Nós fazendo os próximos cálculos que vão vir, nós vamos conseguir achar essa curva de titulação. E para achar essa curva de titulação, o que é que precisamos fazer? Primeiramente, o ponto inicial da nossa reação de volumetria de oxirredução. E um ponto inicial, no caso teríamos nós 4 pontos. Primeiramente, o ponto inicial, depois, antes do ponto de equilíbrio ou equivalência, que é quando o sistema se equivale, no ponto de equilíbrio e equivalência, e após o ponto de equilíbrio e equivalência também chamado. Esses são os 4 pontos onde nós podemos fazer a curva de titulação. Inicialmente, o planejado é que nessa videoaula nós apresentamos apenas o ponto inicial, o antes do ponto de equilíbrio e o ponto antes do ponto de equilíbrio ou equivalência. No caso, o intuito da aula é apenas darmos uma noção básica do início, fazermos contas e calcularmos, e lançar o desafio de vocês em casa desenvolver essas contas e conseguirem posteriormente fazer e desenvolverem melhor. E na próxima aula nós continuamos no ponto de equilíbrio e após o ponto de equilíbrio fazer as próximas contas e daí saímos com a curva de titulação. E agora indo para a questão. A questão seria: construa a curva de titulação quando 25 ml de uma solução de ferro enxofre O4, no caso sulfato ferroso, é de 0,1000 mol por litro, no caso 0,1 mol por litro, com uma solução titulado com 0,1 mol por litro ou 0,1000 mol por litro de sério 4+, em meio ácido H2SO4, ácido sulfúrico, na temperatura de 25 graus Celsius. O que temos que notar nessa questão? Primeiro que nós vamos querer construir a curva de titulação. Essa é uma questão que vamos levar de base do início dessa aula. E na próxima aula também vamos usar essa questão para finalizarmos e daí construirmos a curva de titulação. Bom, o que é que temos que notar aqui? Primeiro, na curva, quando nós notamos que usamos 25 ml de sulfato ferroso a 0,100 mol por litro. O que significa esse 100 mol por litro? No caso, a concentração. E a concentração do sulfato ferroso é titulado com a concentração do sério 4+. No caso 4+, vendo com a química básica, é porque ele está perdendo 4 elétrons. O símbolo mais, na química analítica, significa que ele perde e não ganha. E vindo desses resultados que nós temos aqui, nessa pergunta, chegamos à nossa próxima parte. Vamos lá. Interpretando toda a questão, nós construímos as reações que estão presentes. Bom, percebemos que ferro 3+, mais elétron, perda de elétron, indo e volta,
indo para cá seria a mesma coisa de ferro 2. Ou seja, ferro 3 mais elétron pode ser reduzido. No caso, isso daqui são reações de redução. E o potencial inicial do ferro seria mais 0,77. Enquanto no sério 4 mais uma perda de um elétron seria sério 3 mais. Perda de elétron, não, me desculpe. Um ganho de elétron, que o menos significa ganho. Vamos lá. E o que significa esse E? E seria o potencial de redução. No caso, se nós darmos pelo potencial de redução, nós notamos que o sério vai reduzir, enquanto o ferro vai oxidar. Se o sério vai reduzir e o ferro vai oxidar, nós apenas notamos no potencial de redução. O potencial de redução maior, ele vai reduzir, enquanto o potencial de redução menor, ele vai oxidar. No caso do ferro, oxida, enquanto o sério reduz. No caso, inverte-se a de menor potencial. No caso, nós temos essa equação aqui, essas reações, e vamos apenas inverter de acordo com o que tiver menor potencial, que no caso seria o ferro. Notamos que inicialmente nós temos a equação assim, e quando vamos inverter, o ferro vem para frente e o ferro 2 mais vem para frente, o ferro 3 mais o ganho de elétron vai para o lado direito. E fizemos a soma para acharmos a equação global. Achando a equação global, achamos que sério 4 mais ferro 2 mais, indo e voltando, é ferro 3 mais sério 3 mais. E também fazemos isso a jogada. O potencial de redução também usamos. Só que quando você lembra que o potencial de redução menor é o 0,77, que é o do ferro, nós trocamos o sinal. Então fica negativo o sinal. E fazendo a soma disso, vai dar 0,67. No caso, isso mostra que é uma reação espontânea. Isso aqui também notamos que é uma estequiometria de 1 para 1. Agora vamos começar a montar os tópicos da nossa curva de titulação. Primeiramente, o ponto inicial. O que seria o ponto inicial? Seria quando o volume fosse igual a zero. Então, não há titulante para promover a oxidação do ferro. No caso, o ferro 2 mais seria ferro 3 mais um ganho de um elétron. Mas também há uma consideração que é possível a oxidação pelo oxigênio do ar, porém não será considerado. Apenas vamos considerar que não há titulante para promover a oxidação do ferro 2 pois estamos considerando as reações entre o titulante e o analito, não o oxigênio do ar. Como eu disse, titulante e analito, muito importante nessa videoaula. E no caso, no ponto inicial, o potencial é indeterminado, não conseguimos determinar. Assim, achando nosso primeiro ponto, o ponto inicial, vamos para o antes do ponto, o ponto de equilíbrio, ponto de equivalência. Vamos admitir volume de 5 ml. Temos essa reação, sério 4 mais ferro 2 e ferro 3 mais sério 3 Essa aqui, que seria a equação global como foi achado, nós vamos fazer apenas umas pequenas contas. Vamos lá. N de ferro, N inicial de ferro 2 que no caso seria a concentração de inicial, e também um N de sério 4 que é a concentração inicial do ferro e do sério. Nós utilizamos o volume do ferro aqui em cima e a concentração do ferro. Como vimos na questão, o volume do ferro é 25, concentração 0,1, que daria 2,5 milimol. No caso, seria o número de mols. Milimol não, desculpa. 2,5 número de mols. MM. MM não. 2,5 número de mols. No caso do sério, nós temos o volume do sério que é 5, vezes a concentração do sério que é 0,1, ficaria 0,5 número de mols. Então, o que é que nós temos que notar? Que o número de mols de sério é igual ao número de mols do ferro. Então, nós temos assim, que o número de ferros, a concentração de ferro é igual a 2,5, onde foi achado aqui no resultado,
menos 0,5 é o número de mols, que é a concentração que reagiu, concentração inicial, 2,5, menos a concentração que reagiu, achando 2,2 números de mol. E agora, no fim da nossa aula, vamos agora às contas. Potencial de redução de ferro 3+, para ferro 2+. Como eu chamo? Usamos a equação de Nernst. Essa é a equação de Nernst. Utilizamos ela. É muito bom gravarmos essa equação para podermos aplicar. Sabemos que a temperatura é 25 graus. E tendo essa temperatura a 25 graus, sabemos que o potencial de equilíbrio... O potencial de equilíbrio não. O potencial de redução, desculpe. É potencial de redução. Fica o potencial de redução inicial menos 0,0592 dividido por N vezes o logaritmo de ferro 2+ sobre ferro 3+. E notamos que o ferro 2+ sobre ferro 3+ é a mesma coisa da concentração de ferro 2+ sobre a concentração de ferro 3+. Substituindo pelos valores encontrados, nós temos a mesma coisa, que o potencial inicial é 0,77 menos 0,0592 dividido por 1 vezes o logaritmo de 2 sobre 0,5. Então encontramos que o potencial de redução é 0,73 de ferro 3+ para ferro 2+. No caso, temos mais analito do que titulante. Observamos nessa questão. E no caso, vamos jogar outro valor. Volume igual a 12,5 ml. Substituindo na forma, nós notamos que o potencial de redução seria igual a 0,77. E o que notamos com isso? Que 0,77 é igual ao potencial inicial. No caso, o potencial do sistema é igual ao potencial do par ferro 3+ para ferro 2+, na metade do volume do ponto de equivalência. Com isso, nós finalizamos esse início de aula da volumetria de oxirredução. Primeiramente, quero dizer, nós colocamos o ponto inicial e o ponto depois de inicial. No caso, o que eu peço para vocês é que vocês em casa aí, vocês peguem valores e joguem valores nisso e achem naquela forma dada tudinho que vocês consigam fazer as questões. Questões bem simples que assim conseguiríamos construir a curva de titulação. E na próxima aula nós daríamos os outros pontos que seriam de grande importância para fazer a curva de titulação. Inicialmente pedimos apenas que vocês pratiquem em casa para assim conseguir efetuar as contas. E é isso, pessoal, e até a próxima aula!